Eu estou hoje apresentando aqui duas pessoas que eu conheci ao longo da minha trajetória aí, que trabalham na área de comunicação, jornalista Cristiano Pinho, jornalista Emanuel Alencar, que depois vou pedir para se apresentarem aí individualmente. E por que eu tive a ideia de fazer esse evento em cima dessa questão do jornalismo ambiental, né? Temas ambientais a gente tem vários aí, e ainda mais hoje em dia, cada vez mais a gente tem temas ambientais que pode discutir, mas eu tenho ficado assim um pouco, não vou dizer preocupado, né? Mas tem me chamado a atenção a forma, né, como a comunicação está se dando hoje, não só sobre o tema ambiental, mas como o tema ambiental é o tema em que eu milito, né, eu tenho prestado mais atenção nesse aspecto. Mas isso não é nenhuma novidade, né? A gente tem sido bombardeado aí por informações de várias formas, através de várias mídias diferentes, né? A comunicação se tornou uma coisa bastante acessível para todo mundo. Qualquer um hoje pode se autodenominar um digital influencer, enfim, e falar o que quiser nas redes sociais, né? E isso, por um lado, é bom, né? Mas, por um lado, isso demonstra, né? Eu, pelo menos, faço um diagnóstico disso que me preocupa, que é o seguinte, né? A gente estava até falando aqui nos bastidores, né? Eu estou com uma sensação de que as pessoas estão cada vez menos confiantes nas informações que recebem das mídias convencionais, né? E isso, a meu ver, não tem nada a ver com a qualidade da mídia ou do profissional. Eu acho que isso tem muito a ver, sim, com o excesso de fake news, com a facilidade como que essas informações falsas, né, elas se multiplicam, e não só as informações falsas, mas também muitas informações que vêm até, vamos dizer assim, de fontes legítimas, mas com um embasamento ideológico muito forte, né, que às vezes impede que a pessoa que está passando a informação passe de uma forma, vamos dizer assim, fidedigna, transparente, para que quem está ouvindo tome suas próprias conclusões. Na área ambiental, isso pelo menos minha percepção, é que isso acontece muito, né? E isso, logicamente, isso tem uma razão de ser também, né? A gente está vendo, sim, isso é um fato, né? Que a situação ambiental, a gente está cada vez mais a sociedade está diante, né? E percebendo com mais facilidade, até mesmo por causa da facilidade de mídia e tal, os danos ambientais estão acontecendo e que, né, vai preocupando as pessoas, mas que muitas vezes as pessoas, para tomarem uma atitude correta, para tomar uma decisão sobre o que fazer amanhã, ou até mesmo sobre em quem votar na próxima eleição, né, elas acabam sendo influenciadas, muitas vezes até por pessoas que conhecem do tema, mas ao transmitir carregam um pouco de uma idealização, enfim, de uma ideologia que, no meu modo de ver, nem sempre ajuda. Então, enfim, em cima disso, né, que eu propus esse bate-papo aí, né, desmistificando, e eu tenho feito isso da minha parte, embora eu não seja um jornalista, eu tenho feito isso um pouco, né, tenho usado as redes sociais, primeiro porque a pandemia me deixou quarentenado e eu querendo fazer alguma coisa de produtivo, né? E segundo, porque realmente eu gosto disso, eu sou uma pessoa que sempre gostei dessa área de comunicação e tenho procurado fazer isso humildemente aqui para as pessoas que me seguem, as pessoas que me conhecem e para as pessoas para quem eu já dei aula, né? Então, essa é a proposta aqui. Eu queria muito, né, ouvir dos nossos colegas, justamente, que são do meio, né, são profissionais do meio, ver o que eles pensam sobre isso tudo que eu falei e sobre algumas outras coisas, as perguntas que eu preparei aqui e que vocês também aí da audiência, né, depois vão ter um tempo para fazer suas próprias perguntas. Nós temos aqui na plateia algumas pessoas que são de órgão ambiental, algumas pessoas que são estudante. Tem aqui, estou vendo meu colega Talden Farias, que é
um eminente profissional do ramo do direito aí, do direito ambiental, meu colega de UERJ, que é lá de João Pessoa e que está aqui prestigiando o nosso evento. Enfim, é um público que tem bastante um grau de conhecimento bem legal para a gente desenvolver esse debate. Então, eu vou passar logo a palavra aí para o Cristiano, que é o primeiro quadrinho que está na minha frente. Cristiano, você, se puder, por favor, se apresenta rapidinho, depois o Emanuel Alencar se apresenta, e eu vou dirigir perguntas, a mesma pergunta para cada um de vocês, e vocês vão desenvolver isso aqui. Eu vou só ficar na gestão aqui do debate, tá bom? Mais uma vez, obrigado a todos aí. Cristiano, a palavra está contigo. Tá ótimo. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Agradecendo inicialmente pela presença de vocês. Meu nome é Cristiano Pinho, eu sou jornalista, eu sou atualmente chefe de reportagem na Rádio Band News FM aqui do Rio de Janeiro. Atuei anteriormente como repórter de rua durante 3, 4 anos aproximadamente, e agora eu estou nesse cargo de chefia de reportagem. Na Band News a gente não trabalha exclusivamente com jornalismo ambiental, quem é ouvinte nosso já sabe disso, a gente faz um pouco de tudo, mas evidentemente, em especial nos últimos anos e principalmente nos últimos meses, o tema meio ambiente vem sendo bastante recorrente e a gente espero poder contribuir também, falar um pouquinho disso, até a experiência de cobertura, como é para a gente na redação, enfim, é mais ou menos por aí. Legal. Obrigado. Emanuel. Boa noite, pessoal. Um prazer enorme estar aqui com vocês. Estou aqui na região serrana do Rio, friozinho, curtindo um friozinho, dando uma fugida aí da cidade grande, com 2 crianças pequenas em casa. A quarentena chega uma hora que começa a ficar algo realmente muito penoso, né? Então, aqui elas têm espaço para correr e em meio da natureza que a gente está sempre defendendo nas nossas pautas. Eu sou formado na Universidade Federal Fluminense e de lá, desde então, ainda no segundo período, comecei a trabalhar num jornal lá de Niterói, chamado O Fluminense. Um jornal que no passado tinha muita capilaridade em todo o estado do Rio de Janeiro, mas hoje, lamentavelmente, está muito restrito ali em Niterói apenas. E aí, logo ainda no Fluminense, eu me apaixonei pela questão ambiental e fui seguindo. Acabei me especializando, fiz um mestrado em Engenharia Ambiental pela UERJ. Talvez o primeiro jornalista que tenha feito esse mestrado. Vocês imaginam que não deve ter sido algo simples, algo trivial, né? Essa diferença muito grande entre a engenharia e a comunicação, muitas vezes ali foi difícil de lidar, mas eu levei até o final. E de 2007 a 2015 eu trabalhei no Jornal o Globo, passei por algumas editorias, por editoria Rio, fui repórter, fui redator, fui para Economia, Jornal de Bairros, e em 2015 eu fui para o Museu do Amanhã, quando passei a atuar também no jornalismo independente, ou um jornalismo fora do mainstream, né? Por exemplo, o portal O Eco, que existe há 16 anos, e o projeto Colabora, mais recente, que são sites para os quais eu faço matérias freelancers, ou seja, eu vendo as pautas, vender a pauta no nosso jargão jornalístico é você sugerir um assunto para o editor-chefe. E eles falam, Manuel, beleza, pode seguir, ou não, vamos pensar de outra maneira e tal. É mais ou menos um trabalho que o Cristiano deve fazer lá na Band News como chefe de reportagem. Então, é bem interessante. Assim, e no Museu do Amanhã, eu trabalho como assessor de sustentabilidade e também, de alguma maneira, atuo nesse outro lado da divulgação científica e da comunicação com o público heterogêneo, né? Muitas vezes que não conhece com profundidade os assuntos, e a gente tem que traduzir informações científicas para esse público muito diverso. Então, é esse o desafio assim, nosso, né? Então, eu continuo a navegar como repórter, é o que eu amo fazer, na verdade, contar histórias, né? E é apaixonante. Assim, eu acho que a profissão é uma profissão que eu nunca consegui desembarcar do jornalismo, né? Muito embora seja muitas vezes difícil, complicado, a questão financeira muitas vezes pega, né? A gente, via de regra, é muito mal remunerado como jornalista, mas é o que eu gosto de fazer, o que eu acho que sei fazer com uma certa competência, né? Sabendo de todas as dificuldades, sabendo que eu vou sempre, muitas vezes, errar,
Então, estou à disposição, muito feliz aqui de debater essa minha paixão com vocês. Legal. Obrigado, Emanuel, Cristiano. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, que eu acho que é uma curiosidade minha e de várias pessoas, né? Sobre, naturalmente, né, esse momento que a gente vive aí de pandemia, com a quarentena, enfim, e tudo que está acontecendo. Como é que isso tem afetado o trabalho de vocês, o dia a dia de vocês? Assim, está sendo mais difícil buscar informação, ou não está afetando em nada? Ou vocês, como é que isso está afetando o dia a dia de vocês aí, Cristiano? Olha, Marcos, eu particularmente, desde o início da pandemia, precisei marcar lá, bater meu ponto na redação todos os dias na Band. Então, nesse aspecto do isolamento, para mim a regra sempre foi casa, trabalho, trabalho, casa. Assim, tirei completamente do meu dia a dia todas as outras situações, a não ser assim, o que é trivial mesmo, que é essencial ir no mercado, etc. Mas então essa rotina de ir à redação, de trabalhar, de ter o contato com os colegas, não mudou muito. A maior parte da equipe ficou de home office. Isso com o tempo, acompanhando até as próprias medidas de flexibilização do isolamento por parte da prefeitura, do estado, foi fazendo com que aos poucos o pessoal fosse retomando a presença na redação, mas no meu caso eu nunca deixei de estar presente na redação. Mas o que dificultou, e aí falando como gestor de uma equipe de reportagem que na essência vai para a rua todos os dias para apuração, tem muita pauta de coletiva de imprensa, isso tudo mudou. Então, até fazendo uma referência à plataforma que a gente está usando, o Zoom, ela se mostrou muito eficaz nesse momento, porque até as próprias coletivas de imprensa elas passaram a ser feitas pelas autoridades por plataformas como o Zoom, entrevistas também sendo feitas dessa mesma forma. E na questão da apuração, acho que o que dificulta mais é essa questão do contato humano mesmo, você não poder ou ter que evitar o encontro com uma fonte, por exemplo, que é aquela pessoa que você vai consultar para algum assunto específico, para ir atrás de alguma informação, ou até com o público mesmo, para fazer alguma entrevista. Tudo que não tem um contato pessoal para o jornalista, eu imagino que seja mais complicado, mais difícil, até para você fazer a pessoa se soltar, ou porque às vezes você não conhece a pessoa com quem você está falando. Você tem aquele primeiro contato, você conheceu ali o seu entrevistado ou alguém que você está tendo uma relação ali naquele momento, iniciando uma conversa, e fazer isso de forma remota é complicado. Até você convencer aquela pessoa de que você realmente é um jornalista, por exemplo, tem os mais ressabiados que não vão confiar. Olha, será que realmente é um jornalista que está me ligando, que está falando comigo? Eu acho que na questão da apuração o que dificulta mais é isso, porque a relação pessoal, você tendo ali o seu contato pessoalmente com alguém vai facilitar a sua conversa, a sua forma de se expressar, mostrar o que você realmente está esperando receber em troca daquela pessoa. Então, na questão da apuração, o mais difícil é esse, fazer as coisas de forma remota, na minha visão. E também de mostrar para as pessoas o que realmente está acontecendo, porque você acaba tendo muita limitação. Então, por exemplo, você tem uma situação de desmonte de um hospital nesse momento de pandemia, ou de alguma denúncia que você tem que checar em um hospital. Eu não vou mandar um repórter meu para um hospital no meio de uma pandemia. Então, isso vai dificultar a apuração dele para confirmar os fatos que chegaram até o nosso conhecimento, para encontrar pessoas que possam aprimorar e acrescentar e trazer relatos que são fundamentais para a reportagem. Então, assim, a gente está se reinventando, é uma novidade para todo mundo. O principal desafio é esse mesmo, é a relação pessoa a pessoa, em especial com pessoas que você não conhecia antes, que você nunca se relacionou e está fazendo pela primeira vez de forma remota. Interessante. Interessante essa questão como você falou aí, eu não tinha pensado nisso, Cristiano, essa questão da relação pessoal, né? Você perde um pouco essa relação pessoal, e isso
como você está dizendo aí, afeta o desenrolar de uma entrevista, né? Enfim, eu não tinha pensado nisso. E você, Manuel, o que você acha aí que mudou? O que mais afeta vocês aí no desempenhar do seu trabalho? Sempre afeta, né, Marcos? Primeiro, que a atenção do leitor ela está muito mais voltada para a Covid, para os assuntos relacionados a essa pandemia terrível. Então, a gente muitas vezes observa que algumas reportagens, principalmente mais no início da pandemia, que teriam uma audiência muito maior em outras situações, durante a pandemia pela Covid, ela tem uma audiência muito reduzida. Então, assim, nesse sentido, também foi muito complicado trabalhar com jornalismo ambiental, né? Nesse período em que pese, evidentemente, todas as associações possíveis da Covid com, né, a manutenção das florestas, e a questão ambiental está sempre com pano de fundo para pandemias, né? Mas eu vou citar aqui um caso específico, inclusive o Márcio Zencê está aqui lá do Eco, do Portal Eco. A gente estava no início de março fazendo uma série de reportagens chamada Do Esgoto ao Copo. E que essa série de reportagens se pretendia fazer? Um raio-x da captação do Guandu e do abastecimento de toda a região metropolitana do Rio, com exceção do lado leste, que é o sistema Imunana Laranjal. Pois bem, nossa ideia era fazer vários personagens, ir a campo, ouvir, fazer imagens, fazer um sobrevoo de drone lá na Itaguandu, e tivemos dificuldades, porque fomos a campo uma vez, Márcio foi com o Bernardo Araújo, que é o repórter, eu estava editando esse material, e logo tivemos que abortar a missão, porque a pandemia começou a recrudescer e a gente tinha que adotar, evidentemente, uma medida de proteção aos profissionais. Não conseguiu trazer o detalhamento no sentido de uma personagem, mas seguimos a matéria, entendeu? A gente já tinha soltado a primeira reportagem, e aí sempre tem a questão da matéria, que é um chamariz. Eu consegui uma informação ali, na ocasião, em primeira mão, da Fiocruz, que eles tinham atestado a presença no manancial do Guandu de cianobactérias potencialmente tóxicas. Como ninguém tinha dado isso, eu pensei, pô, tá aí uma boa matéria para a gente abrir a série e ser um chamariz para as demais. Então, como a gente já estava com o trem no trilho, não dava para falar assim, a gente, infelizmente, agora a gente vai encerrar a série e depois vai voltar quando a pandemia acabar. Não existe isso, né? Então, o Cristiano deve se deparar com isso dia assim, dia também na rádio. A gente tem que seguir da maneira que der. Então, a gente conseguiu fazer ali um raio-x da Itaguandu sem a SEDAI nos responder, porque aí vem um trabalho que eu acho que é interessante do jornalismo ambiental, que é você conseguir fazer as apurações com todas as dificuldades. Aí vai um pouco da pergunta que a Mariana fez aqui, de como os órgãos não conseguem vender suas pautas boas. Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que como os órgãos não conseguem ter uma transparência nas informações e tem muito medo do jornalista, entendeu? Então, acho que a gente avançou muito pouco nisso desde que eu me formei lá em 2006 para cá. Muito pouco mesmo, e isso é muito lamentável. Eu acho que a gente tem que atingir um grau de maturidade maior dos órgãos e dos próprios colegas jornalistas, que eu admito. Muitas vezes erramos, falamos muita bobagem por desconhecimento, por simplificações, né? E a pauta ambiental é muito complicada para você simplificar uma questão ou outra. E eu cito rapidamente aqui, falando de Guandu, um fato que me chamou muita atenção, né, que foi a reportagem mostrando que não era, acho que foi na Rede Globo, mostrando que não era a geosmina o problema, e ficou subentendido para as pessoas que o problema era esgoto, ou seja, as pessoas estavam bebendo esgoto. Isso é gravíssimo. Se você não explicar que a análise feita é antes do tratamento da SEDAI, isso é terrível para o entendimento da sociedade, tá certo? Então, é preciso ter muito cuidado na hora de abordar as temáticas ambientais. Na verdade, não era a geosmina, mas era o MIB, outro composto organoclorado, mas também causa a geosmina também é muito presente ali no manancial da SEDAI, e essa não é uma novidade, né? O que aconteceu ali foi que o presidente da SEDAI impediu que se fizesse uma manobra de descarga e acabou, apesar de todos os alertas dos técnicos da Itaguandu, gerando esse problema todo, né? Então, a pandemia, sim, tem impacto no nosso trabalho, mas a gente seguiu e a gente também entendia e entende que é preciso continuar falando das questões ambientais, né? Uma hora as pessoas também não querem mais ler só sobre essa terrível doença e, enfim, é preciso diversificar a pauta
paralelamente. Obrigado, Emanuel. Eu até pegando então o gancho da conversa para onde ela seguiu, e uma das perguntas que eu tenho aqui é justamente sobre aonde, né, considerando que realmente, como você falou, Emanuel, essa questão ambiental era muito complicada, até porque opiniões às vezes divergem mesmo entre os, sim, dentro da ciência. Você vai perguntar a um médico uma coisa, ele vai te dizer uma coisa, e aí se você não gostar daquilo que ele te disser, se ele disser para você que você tem que operar, por exemplo, você vai procurar um outro médico até você encontrar um que vai dizer que não precisa operar. Então isso é normal que existam divergências. E daí a minha pergunta é a seguinte: nesse caso, né, nessas matérias ambientais que têm questões técnicas envolvidas, como é que vocês, na prática, buscam e decidem qual informação? Vou dar um exemplo aqui, porque às vezes eu percebo que tem assim, tem aquelas pessoas que são sempre as mesmas que são entrevistadas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, se tratar de Lagoa de Jacarepaguá, vocês vão entrevistar quem? Fala aí, começa com ele. Mário Moscatelli. Mário Moscatelli. Enfim, e acabam, né, não que a informação dele não seja boa, não estou questionando isso não. Mas aí você escuta o Mário Moscatelli, mas depois se você vai, por exemplo, numa universidade e faz a mesma pergunta para alguém, a pessoa pode ter uma opinião diferente do Mário. Se você vai no órgão ambiental, aí mais diferente ainda. Como é que no dia a dia de vocês, Cristiano e Emanuel, como é que vocês, depois de fazerem esse levantamento de informações que eu sei que vocês fazem, vocês acabam definindo qual vai ser o caminho? Aí uma pergunta um pouco provocativa, tá? Existe uma tendência, quando vocês têm 3 opiniões diferentes, em buscar aquela que traduziria mais o sentimento da população? Enfim, assim, a população quer pegar alguém de Cristo para bater. Existe, em alguns momentos, vocês percebem, ou já vivenciaram, porque vocês têm suas editorias, vocês têm, né, vocês trazem uma informação e, logicamente, que isso é submetido a isso acontece na prática? Como é que funciona isso quando você tem divergentes informações, ainda que todas elas sejam científicas, enfim? Como é que funciona isso? Olha, até pegando o gancho que você citou, o caso aí do Moscatelli, essa é até uma luta que a gente tem diária em algumas editorias, e na ambiental eu acho que isso é muito forte, de você provocar o repórter a ouvir outras fontes. Você falou bem aí o caso do Moscatelli. Quando é Lagoa de Jacarepaguá, é o Moscatelli. Quando é Baía de Guanabara, é o Sérgio Ricardo do Bahia Viva. Quando é alguma coisa relacionada à poluição de oceano, de mar, é o David Zida, o UERJ. Então, a gente tem que tentar expandir o nosso leque, ouvir outras opiniões. E eu acho que o mais importante, Marcos, pessoal, é na mesma reportagem você trazer mais de um especialista, porque você vai estar agregando, você vai estar trazendo outras visões e você não está limitando o momento de você ouvir quem realmente entende do assunto, quem vai, entre aspas, traduzir para a população esses termos técnicos aos quais você está se referindo. E aí, quanto mais especialistas você ouvir, melhor. Claro que você tem um limite de tempo, você tem um padrão a seguir na sua reportagem, então eu acho que é sempre interessante você, pelo menos, ouvir 2 especialistas, e ainda mais interessante se eles puderem discordar também. Eu acho que o jornalismo está aí para isso, para trazer conversa, as opiniões diferentes, e fazer com que o leitor, com que o ouvinte, com que o telespectador tome as suas próprias conclusões. Você está ali como porta-voz da informação, mas quem vai tirar a conclusão, você vai dar o caminho das pedras, é quem está ali consumindo a sua notícia, a sua reportagem. E o Emanuel citou aí o caso da SEDAI. Esse foi um outro trabalho, né? Primeiro, desmistificar o que era a geosmina, que não era um bicho de 7 cabeças, e entender depois o que causou essa modificação na aparência da água, no gosto da água que os fluminenses estavam consumindo na região metropolitana, grande parte da região metropolitana. Então, no jornalismo ambiental, por exemplo, eu acho que é fundamental você tentar simplificar o seu texto, a sua reportagem, e deixar na mão do especialista a tradução dos termos técnicos, do que realmente está causando aquela situação,
do que realmente você está tratando ali naquela pauta. Você, como jornalista, acho que você tem que tentar dar uma leveza na forma como você está transmitindo a informação e evitar também encher o seu telespectador, o seu ouvinte, o seu leitor de informações que ele vai ler e não vai entender. Acho que para isso que existe a consulta ao especialista, é fundamental. Mas também acho muito interessante e fundamental nas reportagens você ouvir o personagem, que é a voz do povo, e trazer também o que as pessoas estão achando daquilo, o que a população está filtrando de tudo aquilo que você está apresentando no noticiário. Então, acho que é mais ou menos por aí. Legal. Emanuel. Sempre os mesmos especialistas, né? Pois é, eu tenho tentado de verdade diversificar, trazer mais, principalmente um equilíbrio de gênero, né? Que a gente vê sempre, geralmente são homens brancos falando dos assuntos. A gente hoje Verdade. tem uma série de pesquisadores e de pessoas que são muito capacitadas, qualificadas, com uma excelência acadêmica, com mulheres negras. Por exemplo, na Fiocruz, né? Você tem a Maria José, a Adriana Sotero, só para citar duas aqui que têm trabalhos de excelência lá na Escola Nacional de Saúde Pública. Mas essa questão da pauta e da diversidade de opiniões, eu acho que tem uma coisa importante que eu percebi na minha trajetória, que foi a seguinte. Algumas reportagens que eu faço hoje para o Colabora ou para o Eco, elas jamais sairiam no Jornal o Globo. Isso eu posso falar aqui com toda a franqueza do mundo. Porque o jornal, geralmente, ele tem uma tese, né? Por exemplo, nesse caso da SEDAI, né? Ele certamente encaminharia a minha reportagem para um caminho e, assim, embora muitas vezes sem discutir com o reportariado, você tinha todos, às vezes, os instrumentos ali para botar no meio do texto alguma informação mais que você gostaria de trazer um debate, mas, em linhas gerais, o editor ele mudaria ali a manchete para encaminhar no sentido único. No jornalismo independente, é inegável que a gente tem muito mais liberdade de fazer algumas pautas que não sairiam na mídia mainstream, né? Então, eu acho um ponto interessante isso. Assim, a diversidade dos emissores, a diversidade da comunicação é fundamental, principalmente no jornalismo ambiental, que tem muito também dessa questão do ativismo, né? Mas evidentemente, tem que ser um ativismo totalmente embasado em fatos e em ouvindo especialistas, e aí a diversidade de visões é muito importante. Por exemplo, só se você citar um caso de uma matéria que eu fiquei bastante satisfeito recentemente, foi um resumo que fiz dos 10 pontos do novo marco legal de saneamento básico. Como o assunto é extremamente complexo, eu fui elencando 10 perguntas, né, sobre diversos pontos lá do projeto de lei cujo o relator foi Tasso Gereissati, e ouvindo vários advogados ambientalistas com visões diferentes, uns mais pró-privatização, outros menos, uns questionavam mais alguns pontos, outros tinham pontos divergentes em relação aos mesmos pontos, etc. E consegui ir botando ali, fazendo esse levantamento. Então, acho que esse trabalho do jornalismo também de explicar questões muito técnicas é muito bacana e acho legal quando a gente consegue mostrar ali que a relação, né, de uma situação, de um termo, de um aspecto jurídico e tal, com o dia a dia das pessoas. Lembro também que fiz uma reportagem mostrando o que é fato, o que era fake na pandemia e no meio ambiente, né? Uma série de informações começaram a circular aí falando que tinha golfinho nos canais de Veneza, né? Isso não é verdade, que os seus elefantes ficaram embriagados ao encontrarem uma plantação de uvas, etc. Então, fomos mostrando ali o que era verdade e o que não era. E, nesse sentido, é muito interessante ver como o jornalismo ambiental ele tem crescido, né? Ele tem se ramificado para várias iniciativas independentes. Aí você tem a Eco Nordeste, você tem a Envolverde, Colabora, o Eco. Então, o Brasil hoje está caminhando bastante nesse movimento, que eu acho muito legal. Lá no Eco estamos fazendo, por exemplo, uma campanha de crowdfunding, vaquinha virtual, uma ótima adesão.
Isso nos dá uma liberdade tremenda, assim, que alguns veículos de fato não dão. Assim, evidentemente, eu sempre tive minha liberdade de trabalhar no Jornal Globo. Não é essa a questão, né? De verdade, assim, as minhas pautas, eu conseguia pautar muita coisa interessante, mas determinados assuntos aí que mexem muito no aspecto econômico e de algumas agendas são muito complicados de você trazer o contraditório na grande imprensa. Então, acho que a mídia independente exerce um papel fundamental nesse sentido. Obrigado. Eu acho até que no final a gente pode explorar um pouco mais essa questão, porque eu acho que isso é uma tendência, né? A tendência, como eu falei no início, né? As pessoas estão começando a ficar realmente insatisfeitas. São duas possibilidades, né? Isso é uma questão mais filosófica que para pensar, né? Ou as pessoas estão insatisfeitas com as fontes de informação, ou as pessoas estão buscando as fontes de informação que batem com aquilo que elas já estão pensando antes de formar uma opinião, né? Quer dizer, tem muito. Nós aqui no Brasil somos muito passionais. Então, eu conheço muitas pessoas que vão procurar a fonte de informação até encontrar aquela que diz o que ela quer ouvir. Isso é uma questão mais filosófica que a gente vai deixar para o final. Eu quero aproveitar até a pergunta da Mariana, que eu tinha uma pergunta aqui que se encaixa um pouco com a dela. A Mariana pergunta o que vocês pensam da relação do INEA com o jornalismo, e eu tenho uma pergunta que é como é que é a relação de vocês com os órgãos ambientais de modo geral, né? E aí você pode depois aprofundar e entrar na questão do INEA. Relação nem sempre muito fácil e nem sempre muito difícil. Altos e baixos. Muito complicado, às vezes, você fazer o gestor público entender que você não tem nada pessoal contra ele, né? E no meu caso específico, eu sou filho do Chico Alencar, que é um político, né? Então, durante a minha caminhada, muitas vezes essa questão acabou trazendo algum tipo de questionamento. Será que ele está querendo defender o partido do pai? Alguma coisa nesse sentido. Mas, com o tempo, acho que todo mundo sabe quem é quem, né? Eu acho que você vai conseguindo mostrar que você está querendo fazer um trabalho sério e embasado em fatos em última instância, o jornalismo tem um pouco dessa coisa que o Milor falava, né? Do jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Você tem que questionar, ter a pedrinha no sapato do gestor público, né? E muitas das vezes a gente pegava até pesado mesmo com alguns gestores, e podemos ter sido de diversas vezes ali um pouco exagerados em alguma questão ou outra, mas é fundamental esse aspecto crítico do jornalismo, né? Então, essa questão também de você ligar direto para a fonte, ou a assessoria de comunicação muitas vezes está ali para fazer um filtro e evitar, na verdade, que você consiga dar a informação. E você tem que trabalhar com essa questão. Assim, eu sempre, em vários momentos, em vários governos, em alguns governos, por exemplo, na Secretaria Estadual do Ambiente, no INEA, eu tinha plena liberdade para circular lá dentro, e em outros governos eu não podia nem entrar. Então, você tem que trabalhar com essas questões, né? Assim, é difícil, muitas das vezes, assim, você gostaria muito mais de fazer até pautas positivas, como mencionado aqui pela Mariana, mas o órgão se fecha com essa paura extrema, achando que o jornalista vai querer derrubar, vai querer botar as pessoas na cadeia e não vai enxergar nunca o lado bom. De verdade, eu estou longe de ser um cara que só quero trazer os aspectos negativos. Se vocês verem as minhas reportagens, eu trago muitas coisas que acontecem também pelo lado positivo e tal. Mas eu concordo, eu acho que os órgãos precisam se abrir mais para a imprensa. E eu citando o caso específico da SEDAI, eu tenho certeza que a qualidade técnica dos funcionários da SEDAI é muito superior à imagem que ela tem com a população. Isso é muito curioso, né? Porque você tem excelentes profissionais, né? Você tem uma estação de tratamento de água do Guandu que trata ali praticamente esgoto, transforma isso em água, né? E aí a gente traz lá no ECO que, se o manancial fosse limpo, a SEDAI economizaria 100 milhões por ano, pasmem. E, ao mesmo tempo, você tem uma empresa que não consegue resolver situações muito, muito simples há décadas, né? A última reportagem que eu fiz mostra ali que, das 8 principais estações de tratamento de esgotos em torno da Baía de Guanabara, elas só tratam 43% de seus volumes, suas vazões
projetadas há 26 anos. Então, é preciso mudar a comunicação. Alguma coisa está errada. Assim, se a empresa tem excelentes profissionais, a imagem dela é muito ruim na sociedade, alguma coisa está acontecendo. E eu acho que a falta de transparência é um ponto-chave aí. Mas a gente tem que enfrentar essas questões. Assim. Não tem muito jeito. Falei muito, né? Vai lá, Cristiano. Eu acho que o grande problema dessa relação dos órgãos, e aí não é só os órgãos ambientais, os órgãos públicos de modo geral com a imprensa, é essa, porque primeiro que o político quer aparecer, seja quando a notícia é ruim, quando a notícia é boa, e às vezes eu acho que é até uma burrice quando o cara, né, o político, vamos dizer, o gestor, o secretário de meio ambiente, ou enfim, ele se apresenta para responder uma pauta que é negativa, quando ele não está nem preparado. Então, a tendência é só piorar para o lado dele. Eu realmente eu tinha muita dificuldade de entender, às vezes, quando, né, e hoje em dia, quando a gente vê, né, no dia a dia alguns gestores que são políticos, todo mundo sabe, o cara não entende nada daquilo, ele é político, mas ele é o secretário, aí ele vai lá e se apresenta para responder ao negócio, a tendência é ele esconder o que tiver de ruim, né? Enfim, querer passar uma imagem boa, enfim, fica horrível realmente, a imagem do órgão acaba ficando ruim, principalmente por causa disso. Eu acho que a raiz do problema são os órgãos não estarem sendo geridos por pessoas competentes, ou pelo menos por pessoas que não tenham humildade para entregar, né, para o cara que é competente, para o chefe do setor, para o diretor, para o gerente, para dar entrevista. Né? Isso eu vejo acontecer muito, principalmente em município, enfim. Concordo com o Emanuel, são complicadas. Citando a ideia especificamente que você falou inicialmente, Marcos, eu acho que tudo depende, o próprio Emanuel falou isso também, da gestão do momento. O INEA de hoje, por exemplo, ele é alvo de reportagens do loteamento de cargos públicos por indicação política. Desde o início dessa nova gestão, o que vem baseando as reportagens com relação ao INEA são o que no ano passado, por exemplo, no ano retrasado, só se falava sobre o Detran. Então, que é a indicação política norteando ali quem vai assumir o quê. E os órgãos acabam se fechando. O Emanuel falou que a assessoria está ali para filtrar. Em um determinado momento, a gente percebe que nos órgãos ambientais, principalmente, as assessorias elas funcionam quase como uma espécie de segurança para evitar que o jornalista consiga chegar a qualquer informação daquele órgão. Então, você acaba trabalhando no escuro. Você vai ter um relato de pessoas que estão em volta, mas não de pessoas que estão ali dentro. E muitas vezes você faz um questionamento e você recebe aquela nota que a gente chama de Ctrl-C, Ctrl-V, que é assessoria. A impressão que dá é que não se deu nem o trabalho de ler os seus questionamentos e só replicou a mesma nota que já tinha te dado anteriormente e não acrescentou em nada. Então, você tenta tirar leite de pedra, você busca especialistas, busca fontes de fora, mas você não tem a real dimensão do gestor, de quem está ali dentro do órgão, o que você realmente quer saber, a transparência, falta transparência. E com relação às entrevistas, você citou que não via problema nenhum em determinar que o responsável pelo setor fale sobre aquela pauta, até no exemplo de um vazamento, por exemplo, você acaba colocando um presidente de uma empresa pública ou um secretário para dar uma entrevista sobre um assunto que ele não vai dominar no que diz respeito aos termos técnicos, e aí é uma entrevista para inglês ver, que ele não está acrescentando nada àquela reportagem, ele não está tirando a dúvida de quem está acompanhando aquela reportagem do público, e no fim das contas ele acaba fazendo realmente papel de bobo. Eu acho que seria até mais interessante se os órgãos públicos disponibilizassem mais os seus integrantes, os seus diretores para dar entrevista, ao invés de muitas vezes limitar um posicionamento a uma nota curta, por exemplo. Eu acho que a troca também, e aí voltando a falar da relação pessoal, isso vai fazer até com que o jornalista e esse representante de um órgão público possam ter uma conversa mais transparente, possam se relacionar também fora daquele momento da entrevista, que a gente chama de uma conversa em off, para às vezes ele não se sente à vontade para expor algum posicionamento, até porque ele está respondendo a alguém. O diretor de um órgão público, ele responde ao representante máximo daquele órgão público, presidente, por exemplo. Um secretário, ele é subordinado a um governador, então eles também têm limitações e o jornalista entende isso.
mas eu acho que se houvesse uma relação mais transparente entre as duas partes, seria melhor para todo mundo. Mas, infelizmente, a impressão que a gente dá, eu acho que eu posso cravar isso, não é o interesse. Hoje, pelo menos, não é o interesse da maior parte dos órgãos públicos e dos seus gestores. E é uma dificuldade que a gente acaba encontrando, mas enfim, a gente tem que entregar para fazer a reportagem, a gente tem que trabalhar e com ou sem essa transparência a gente vai fazer o nosso trabalho. Foi interessante essa... Pode falar, Manuel, pode falar. Só complementando, amigos, Cristiano e amigos, é muito complicado, e aí, nos diversos vieses, quando você já tem a notícia antes da apuração. Isso acontece muito. Por exemplo, agora, durante a pandemia, não sei por que cargas d'água, o INEA inventou que tinha que botar algo positivo sobre a praia de Botafogo. Então, levantaram lá uns pontos dizendo que a praia estava limpa, que tinha reduzido o número de coliformes fecais, e fizeram uma matéria na capa do Globo. Né? Quando eu vi aquilo, eu falei, pô, espera aí, a praia de Botafogo está limpa? Posso nadar na praia de Botafogo? Não, quer dizer, não considerou uma série histórica, né? E aí é muito complicado quando você não tem uma série histórica para aferir vulnerabilidade de praia, e mostrou que tinha caído 80% do número de coliformes, uma coisa super esquisita. E eu fui falar com técnicos do argumental, não posso citar nomes aqui para não expor ninguém, e todo mundo falando, mas isso não faz o menor sentido. Assim, essa matéria aí foi uma matéria que talvez tenha sido recomendado para falar que a coisa está melhorando, que a sociedade está precisando de uma informação boa, o governador, enfim, e mais uma coisa assim que não tem muito sentido, assim, não dá para a gente fazer uma associação tão direta. Mas isso acontece também, curiosamente, no jornalismo, né? Chega lá o nosso editor-chefe e fala, mas você tem que falar aqui que... Só um exemplo, tá? Isso nunca aconteceu, tá bem, gente? Vamos falar aqui que é muito bom fazer a privatização da SEDAI. Vamos lá. Então, você tem que fazer uma matéria falando que tá tudo um horror, não interessa se você vai apurar alguma coisa boa. Então, o problema é esse, sabe, gente? Eu acho que quando vem alguma coisa pré-determinada e você tem que seguir uma cartilha, e aí eu tenho vários colegas amigos que o pau cantava. Eu tenho uma história muito, muito curiosa até do falecido Rogério Daflon, meu amigo querido, que faz um ano que faleceu, vítima de um terrível acidente. E Daflon era um cara muito questionador, né? E ele, uma vez, em certo dado momento, essa história é muito engraçada, ele fez uma reportagem para a revista o Globo e era contra a linha editorial do jornal, né? E aí, no meio do caminho, o pessoal deixou passar e tal, e quando estava rodando a revista, o pessoal viu a matéria e mandaram parar, assim, parem as máquinas mesmo. Parem as máquinas. E tiraram, arrancaram a página no meio da revista e seguiu a revista. Então, assim, só para dizer que isso é legal também do jornalismo, né? A gente ir contra a visão predominante e ser também a pedra no sapato, não só dos órgãos públicos, mas muitas vezes uma pedrinha no sapato dos seus próprios empregadores, né? do próprio veículo de comunicação. Isso é muito legal também, né? Em vários momentos você fazer uma reportagem, no dia seguinte, porra, que é isso? Que matéria é essa? Você não ouviu fulano? Parem as máquinas é boa. Mas isso aconteceu, de verdade. Comigo não, mas com o Daflon, ele é tão questionador que ele conseguiu emplacar uma matéria totalmente contrária à orientação da chefia do jornal. Eu já fui entrevistado pelo Daflon na época que eu estava no INE. Não me lembro o tema, mas eu fui entrevistado. Mas assim, foi um cara super cordial, assim, tranquilo. Ficando na linha do que a gente está falando, como tem uma pergunta aqui do Ricardo Marcelo, eu vou passar para vocês, mas antes, só complementar um negócio que eu acho importante, porque o Cristiano falou, né, que a forma como os gestores eles respondem, vocês não têm ideia de como o pessoal que está dentro do órgão ambiental, os técnicos e tal, se mordem, se rasgam, né, de vergonha alheia, como eu já ouvi falar, porque no fundo está queimando eles, entendeu? Esse pessoal que está lá, que é concursado, que faz as coisas direito e que tem as informações, quando eles escutam, né, um release desses, ou quando eles escutam o seu secretário, o seu presidente falar uma bobagem, isso dói neles, porque é o órgão que eles estão representando. Daqui a 2 anos, aquele cara não vai estar... 2 anos, não, hoje em dia é 6 em 6 meses que troca. Daqui a 6 meses o cara não está mais lá, e foi a imagem da instituição que foi queimada, né? Então, eu acho isso realmente terrível. Agora, pegar aqui a pergunta do Ricardo Marcelo.
A falta de transparência das informações ambientais parece estar transformando em obrigatório que o jornalismo pautado no ambiente se torne jornalismo investigativo, semelhante à área criminal. Entendo que a obtenção de dados é complexa, mas isto dificulta a forma de comunicar? Ela se torna mais complexa? Está na linha do que vocês conversaram aí. Alguém quer complementar em cima dessa pergunta aí? Você quer falar, Ricardo Marcelo, para botar... É Deixa ele melhor, né? falar. É melhor. Fala Fala, Ricardo. exatamente o que você... Isso não estava previsto, não, hein? Não, mas aqui você sabe que meus eventos são assim. É que eu vejo, por exemplo... Não, eu vejo, vou pegar o exemplo da qualidade da água, que não é muito a minha praia, literalmente. Mas se você chegasse num site e analisasse uma série histórica de forma fácil e visse uma outra pauta falando que a qualidade da água está ótima, você naturalmente, com muito mais clareza, ia falar assim, não, e esse histórico que está na sua página aqui, você não levou em consideração? E aí eu vejo que hoje, quando você vê uma pauta dizendo que a qualidade da água melhorou 80%, baseado numa série que você tem que ler 1947 PDFs e não um gráfico simples, quer dizer, isso torna muito mais difícil. Até você contrapor essa pauta, o tempo para apurar a notícia, a sociedade não quer mais aquela pauta, já passou. Então, como é que vocês conseguem comunicar? Quer dizer, você colocou uma situação muito clara aí. Você viu uma notícia, que você tem uma informação técnica. Como é que você vai conseguir contrapor uma outra pauta e ela acaba virando uma fake news, né? E você não consegue contrapor. Tem alguma estratégia de comunicação para isso? Gerar dúvidas? Não sei. Isso é até curioso, Ricardo, tomando a liberdade de responder inicialmente e trazendo o primeiro Botafogo, a gente teve a aparição de tartarugas marinhas por lá e não foi algo só da praia de Botafogo. E são animais que sempre estão ali, mas, enfim, por algum motivo eles passaram a ser mais notados. Talvez, acho que a população nesse momento está tendo um olhar mais atento também para essas questões, a pandemia, menos gente na rua, os animais aparecendo. A gente teve o elefante marinho outro dia na Rua do semana passada, o início da semana, se eu não me engano. E aí, dentro da própria imprensa, começou a se criar um frisson de tipo, olha só que sensacional, isso aí mostrando a poluição reduzida. E aí, nesse caso específico da Praia de Botafogo, a gente foi ouvir o David Zir, o oceanógrafo. E aí, estávamos crentes que ele iria dizer, não, realmente isso é fruto da redução de embarcação, de movimento, menos despejo de esgoto. E foi tipo um balde de água fria, porque ele chegou e falou, não, isso não faz sentido nenhum, tá tudo imundo, continua tudo sujo. E, assim, essas tartarugas sempre tiveram ali, isso tem uma relação com o período também, essa época do ano, é mais comum que elas apareçam, mas não mudou nada com relação à despoluição. E quando você vai questionar um órgão ambiental com relação a isso, a resposta que vem é essa, não, encontramos aqui na medição o padrão de qualidade da água está melhor nesse momento e, como o próprio Ricardo falou, você não tem tempo para ler uma quantidade de material, para fazer uma análise, uma comparação com outros períodos e você acaba, não diria que publicando uma fake news sem querer, mas não faz uma apuração 100% eficaz e a matéria não fica completa. Você não leva em consideração o método comparativo necessário para realmente mostrar que houve uma mudança. Então, não sei se existe... Eu acho que, assim, o que a gente poderia fazer para contornar isso, aí é que entra o papel da fonte. É você ter alguém que realmente conhece do assunto, que, por exemplo, alguém de dentro do INEA que tem conhecimento dessa série histórica, que poderia já de bate-pronto falar para você, olha, não, realmente houve uma redução de 80% agora, mas levando em consideração monitoramentos anteriores, padrões anteriores, isso, na prática, não reflete uma mudança absoluta da qualidade da água. Então, é nisso que a gente acaba se baseando e é para esse lado que a gente acaba recorrendo. Mas não é o ideal. Não é o ideal porque não é um posicionamento oficial. E só acrescentando, perfeito, Cristiano, só acrescentando um aspecto que eu acho
que é fundamental a gente observar na prática do história no jornalismo ambiental, tem que conhecer gente, tem que ter passado por vários governos. Então, muitas vezes as pessoas estão fazendo as reportagens, mas elas não conhecem, né, os meandros e são muito cruas ainda para trazer o contraditório, né? Então, aí ficam muito à mercê dos releases oficiais. Então, eu acho isso muito, muito ruim no que está acontecendo no Brasil e no mundo, né? No jornalismo ambiental e no jornalismo como um todo. Você está perdendo a memória, perdendo os antigos profissionais, que são fundamentais até para orientar os mais jovens, né? Assim, eu tive muita ajuda da turma mais antiga, no início da carreira, né? Ainda me considero jovem, mas isso é fundamental e vem se perdendo. Então, é muito ruim isso, quando os mais jovens perdem essa referência e esse conhecimento de que você vai só mesmo gastando sola de sapato, indo para a rua, você acaba adquirindo, não tem muito jeito, né? E outra coisa preocupante muito é o jornalismo de internet, né? Hoje, cada vez menos as pessoas saem nas ruas e isso acaba se refletindo numa apuração, ao meu ver, muitas vezes insatisfatória. Nada substitui o trabalho de campo. Você está no dia a dia, conhecer, perguntar, ir no lugar, né? Conhecer os bairros, né? Conhecer São Gonçalo, a Baixada Fluminense, Niterói. Isso te dá uma visão de mundo também muito importante para a prática do jornalismo que vem se perdendo, lamentavelmente, nos últimos anos. E complementando também rapidinho, Manuel, só em cima disso que você falou, a importância do jornalismo de campo. Há algumas décadas já, falando aí do novo jornalismo, já se falava sobre essa mudança de comportamento de produção em quantidade e não qualidade. E isso só se intensificou. Hoje em dia, o repórter ele tem que entregar, às vezes, 3 reportagens em 8 horas de expediente, e o cara não consegue se debruçar para entregar uma reportagem completa. Ele acaba entregando 3 matérias que não são excelentes. Então, como ele tem uma demanda muito grande, acaba, por necessidade, até fazendo esse jornalismo de internet. Porque como é que o cara vai, em 8 horas de trabalho, tendo que entregar 3 pautas no dia, fazer trabalho de campo nessas 3? Então, infelizmente, a gente tá nessa situação. Eu acho que, assim, se não começarmos a pensar profissionais, assim, eu também sou muito jovem, tenho pouquíssimo tempo de jornalismo, mas penso bastante nisso. Acho que a gente tem que começar a exercitar isso. Já deveríamos ter começado. Acho que todo jornalista que ainda não começou a refletir sobre isso tem que parar para pensar. A gente tem que voltar a querer entregar com excelência cada reportagem que a gente fizer, independente do assunto, se não é algo que você queria estar fazendo, e ao invés de produzir por quantidade, produzir por qualidade. Até porque, senão, a gente cai naquele tópico que o Marcos trouxe logo no início da nossa conversa, que é a falta de credibilidade dos veículos de comunicação, e as pessoas vão acabar migrando para fontes de informação menos confiáveis. Só acrescentando uma questão endereçada aqui pela Diana. Isso é mesmo que eu ia perguntar. Pode tocar. Tá. Pode tocar. Tem uma coisa interessante que está acontecendo, pessoal, e isso a gente aferiu lá no Museu da Manhã, inclusive, numa pesquisa que fizemos, vai ser até objeto de uma reportagem, acho que em breve, e os veículos de comunicação tradicionais, eles têm ganhado a adesão da sociedade nesse momento. Isso é interessante porque algo está acontecendo, assim, eu acho que essas fake news de novo, assim, mais do que nunca é fundamental um jornalismo que seja atuante, que seja explorador do contraditório. O Portal Eco, por exemplo, depois do governo Bolsonaro, nunca teve tanta audiência, né? Por que será? Não são só os haters que estão entrando lá para xingar, lógico que tem de tudo, mas também tem pessoas que estão interessadas em conhecer mais do tema e saber, vem cá, será que é isso mesmo que o governo está falando? Tal? Será que faz sentido a gente desembarcar da Acordo de Paris? Que história é essa? Vai depor contra a própria visão do Brasil lá fora? Então, o jornalismo ambiental também ganhou, como contraponto dessa loucura toda, um protagonismo bem interessante. Legal.
Eu tenho uma pergunta aqui para cada um de vocês. Dentro da experiência que vocês tiveram até hoje, qual foi, assim, vamos dizer assim, a entrevista, um fato mais inusitado que aconteceu com cada um de vocês que seja digno aí de uma lembrança, alguma coisa engraçada ou grotesca ou, enfim, perigosa que vocês passaram? Tem, tem alguma... O Emanuel Pô, já, tem uma já, boa demais. já Vai levantou. você, Cristiano, quer ir? Não, agora eu fiquei curioso. Vai E você, já Emanuel. que você já está com a sua na ponta da língua, vai Bota que eu na vou ponta da pensar um pouco língua. mais. Tem uma boa. Tem uma Compartilha com a boa. gente aí. Foi o seguinte: a gente estava fazendo uma reportagem na ocasião da crise hídrica de 2014, 2015, que era o seguinte: a gente queria ir lá na nascente do Paraíba do Sul. Estão me ouvindo bem? Vamos. Para fazer como é que era a nascente, quer dizer, de onde nasce o rio que abastece 3 estados, uma série de cidades e a foz é lá em Atafona, São João da Barra. Será que está preservado e tal? Pegamos um helicóptero, conseguimos o apoio do Instituto Terra, do Maurício Ruiz, né? E fui eu, Maurício e o Custódio Coimbra, o fotógrafo. O helicóptero pequenininho, tremia todo. Eu nunca tive muito medo de voar, tal, embora eu também não tenha ficado super confortável, eu estava indo lá. A gente teve que tirar a porta do helicóptero para poder fotografar bem e tal. E em dado momento eu fiquei com um certo medo ali, sobrevoando ali depois de Seropédica, né? Você pega uma série de florestas ali e um frio danado, e eu lá atrás, encolhidinho e tal, e o helicóptero tremia para burro, um barulho de fusca e tal. Eu fiquei, pô, será que esse negócio é seguro e tal? E beleza, e fizemos as fotos e pousamos ali em Resende e tal. Tomamos um café, vamos embora. Na hora de ligar o helicóptero, nada de ligar o helicóptero de jeito nenhum, não ligava. E o piloto falou assim, não, fica tranquilo que isso aí acontece, eu vou dar uma chupeta no helicóptero. Quando ele falou isso, eu falei, para ele, volta aí, você vai dar uma chupeta no helicóptero, é isso mesmo? Ele, não, eu vou dar uma chupeta, tranquilo, tem um meu amigo aqui, vai vir com um carro, vai dar uma chupeta aqui rapidinho e vai funcionar. Eu falei, meu irmão, eu não volto nesse helicóptero de jeito nenhum. Aí o cara mostrou a tatuagem assim da filha no muque, né? Fica tranquilo, jamais vai acontecer nada com esse helicóptero, não sei o quê. Aí o helicóptero pegou, né? Depois de um tempo, eu falei, No Custódio, tranco. eu não vou nesse helicóptero de jeito nenhum, vamos voltar de ônibus. E a matéria era para o dia seguinte, mas não vai dar tempo, não sei o quê, vamos voltar assim mesmo. Resumo da obra, voltamos de helicóptero, assim, apavorados, né, de o helicóptero desligar, mas essa eu nunca tinha visto. Chupeta no helicóptero, eu confesso que é uma coisa que eu desconhecia, né? E fizemos a matéria, fizemos um vídeo, tudo, mas deu tudo certo no fim das contas. E a gente chegamos sãos e salvos em casa, mas eu fiquei meio apreensivo nessa situação. Cristiano, já tomou alguma corrida de cachorro nas suas matérias de rua aí, alguma coisa assim? Conta pra gente alguma coisa engraçada aí. De cachorro, não. Assim, uma situação que eu me lembro, puxando mais para o lado do jornalismo ambiental, porque, como eu falei no momento da minha apresentação, lá na rádio a gente faz um pouco de tudo. Então, depende do factual do dia, da notícia do momento. Mas, puxando para o lado do jornalismo ambiental, na época que eu era repórter do Jornal do Boixá, lembro há mais ou menos, acho que foi há uns 2 anos, houve um vazamento de óleo, se eu não me engano, em Magé, na Baía de Guanabara. A origem do vazamento foi em Magé, o rompimento de uma tubulação. Não vou lembrar exatamente agora, mas eu tenho quase certeza que foi uma ação de um grupo miliciano que acabou tentando fazer um furto de um duto, e aí houve esse vazamento ali na região. O fato é que o Boixá cismou que a gente tinha que ir até o ponto original ali daquele, onde que começou esse vazamento. E isso, assim, 7 horas da manhã, o jornal começava às 9h20 da manhã, e a gente começou a correr para tentar arrumar um barco, sendo que isso não é fácil, aí tem a questão do orçamento, enfim, arrumamos um barco, fomos lá próximo à Ilha de Conceição, em Niterói, embarcamos, saímos e fomos em direção até a origem desse vazamento, para tentar pegar ali um pouco de óleo, começamos a ir pela Baía de Guanabara. Só que a embarcação não era nem um pouco apropriada, e aí a gente foi passando por aqueles currais, que é uma parte também que não é todo barco que passa, tem que ser um barquinho menor, enfim, senão ele vai ficar preso por ali.
O fato é que a gente passou a manhã inteira procurando óleo, não encontrou óleo nenhum. Tinha um freelancer também com a gente operando um drone, e o drone dele acabou saindo da área de segurança e parou de responder, caiu na Baía de Guanabara, e aí a gente começou a usar o barco para tentar recuperar o drone, não recuperou o drone. E o fato é que eu além disso ainda eu fazia entrada pelo celular. A gente na rádio a gente faz quase todas as entradas pelo celular. A gente não anda assim no dia a dia. Como é um repórter ali solo, você não tem um equipamento, uma linha de transmissão. Então você recebe a ligação e faz ali a sua entrada. E na Baía de Guanabara o sinal estava péssimo. Então eu me deparei num momento que, diante de todas essas dificuldades e adversidades, eu tive que me sustentar com um pé só na parte lateral do barco, segurando o celular no ouvido com uma mão e com a outra mão me segurando no barco, e o barco andando e eu falando ali com o Boixá com aquela ventania, ele reclamando da qualidade do áudio. Enfim, foi um dia em que praticamente tudo errado, mas foi um dos dias, dos dias que eu tenho assim melhores recordações, porque foi uma experiência muito bacana. Mas assim, um pouco das dificuldades que a gente encontra, no caso do Boixá, assim, quase todo dia era isso. Eram uns pedidos impossíveis e a gente tinha que se virar nos 30 para conseguir atender em parte. Agora, fala a verdade, você caiu dentro da Baía de Guanabara ou não? Não, não, felizmente não caí. Mas, enfim, eu tenho só uma coisa que eu anotei aqui, entre outras, enfim, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, né? Eu particularmente, eu tenho estado muito atraído aí por uma forma de comunicação nova que eu acho que vai deslanchar, mas eu queria ouvir a opinião de vocês. Inclusive, o Emanuel trabalha com essa mídia aí, que é o tal do podcast. Eu acho que, considerando assim o tempo que as pessoas passam no transporte coletivo, o tempo que as pessoas passam lavando louça, botando roupa para secar no varal, enfim, que são momentos que não dá para você ver televisão ao mesmo tempo. O que vocês acham aí, Emanuel e Cristiano, sobre essa mídia podcast? Isso vai decolar? Não vai? Eu gosto muito, eu acho que tem tudo para decolar, mas falta um pouco mais de divulgação, talvez. Emanuel, pode falar, você que tem uma experiência aí. É curioso, né, Cristiano e amigos, que demorou para decolar, né? Enquanto lá fora já estava um tempão sendo divulgado e com uma boa audiência, aqui no Brasil parece que decolou. O Espia Maré, eu faço com um amigo Ricardo Gomes, que é o biólogo, e aí eu já de antemão já faço o convite. Quem não assistiu, assista o Bahia Urbana, o filme que ele fez. Ele mergulhou na Baía de Guanabara, da ponte para cá, tá? Não é na parte norte, não, da ponte para o mar aberto, evidentemente, porque no fundo da Bahia você não consegue enxergar muita coisa, mas ali ele verificou a presença de uma grande biodiversidade na Guanabarina, que é muito interessante, um filme maravilhoso. E uma vez eu falei para o Ricardo, eu provoquei ele, falei, vamos fazer um podcast, tal, sem recursos mesmo, fomos na raça, e a gente já fez 3, né? O primeiro falou do marco legal de saneamento, com visões distintas, sempre um diálogo bem interessante e respeitoso, claro. Né? Depois a gente falou da situação dos golfinhos em baías brasileiras, que eu tenho uma paixão por esses animais, por golfinhos, baleias, etc. E aí é legal isso, né? Que a gente vai fazendo o que a gente quer, a gente não fica muito amarrado no que manda a gente fazer, não. E por último, a gente fez um sobre a Covid e os oceanos. Então a ideia é sempre fazer a agenda azul, a pauta dos oceanos, dos rios e dos mares, para endereçar assuntos relacionados, né? A gente quer agora trazer também uma discussão de periferias e oceanos, enfim. E a gente se inscreveu agora no edital do Serrapilheira. Tem alguns editais interessantes que se propõem a dar meios para esses podcasts se profissionalizarem, né? A gente, evidentemente, faz uma composição ainda muito artesanal, né? Com base na experiência do Ricardo de áudio e tal, mas a gente não tem recursos ainda. E é legal, assim, você hoje consegue botar isso em todas as plataformas, né? Você ancora ele num portal que ele transmite isso para
várias outros streamings, né? Então, acho legal, acho que sim, acho que veio para ficar, né? E aí agora tem muitos, né? Assim, tem podcast de tudo quanto é tipo, né? Eu gosto muito de um podcast em inglês chamado Babas, que fala sobre ciência de uma maneira muito legal. Então, o jornalismo caminhando muito para essa área, vejo como algo interessante que pode render bons frutos. Assim, concordo com o Marcos. E Cristiano da rádio pode também falar um pouco sobre isso de uma maneira muito mais apropriada. Eu até tive uma dificuldade, Emanuel, pessoal, para inicialmente, meu primeiro contato com o podcast, para diferenciar, cara, qual é a diferença do podcast para o que a gente já faz aqui no rádio. Porque, basicamente, a gente está falando, não tem ninguém vendo a gente, e é isso, é a mesma coisa. Mas, enfim, acho que o principal diferencial é você ter aquele produto ali para você ouvir quando você quiser, onde você quiser, da forma que você quiser. Então, até fazendo uma comparação, talvez funciona da maneira como o Netflix da vida, que você tem hoje, armazenando ali um catálogo de diferentes assuntos para você consumir a hora que você bem entender. Não é algo que depende da sorte, por exemplo. Você é um ouvinte de rádio que gosta mais do noticiário policial. Você não vai ter um noticiário policial 24 horas por dia ali para ser consumido. No caso do podcast, você vai poder selecionar exatamente o assunto que você quer ouvir na hora que você quer ouvir. E ele tem uns recursos interessantes também. Acho que é um modo mais informal de você fazer rádio, talvez, no podcast, porque é uma conversa mais informal. Você pode usar assim, uma sonoplastia, alguns jogos de som para tornar aquele produto mais atraente. Então, eu acho que assim, é como se fosse um rádio 2.0, o podcast. Veio para ficar com toda certeza. E lá na rádio, por exemplo, a gente está com um projeto que é bem recente, é muito novo, na Band News Rio, pelo menos. Em São Paulo já é um pouco mais antigo, que é o podcast, e assim, feito por radialista. Então, assim, é uma novidade para a gente. E acho que para os jornalistas em geral aqui no Brasil, ainda vai ser uma novidade por um tempo e um desafio, mas que já vem conquistando muita gente, e principalmente os jornalistas recém-formados. Eu acho que quem está fazendo faculdade agora, quem está entrando na universidade agora de jornalismo, já vai sair com uma tendência muito maior de explorar esse universo do podcast do que quem já está inserido aí no meio há mais tempo. Legal. Eu acho que eu abordei todas as perguntas aí. Não sei se alguém não se sentiu respondido aí, quer aproveitar o restinho aí para fazer uma pergunta. Cristiano, você quer dar suas últimas palavras aí? Compartilhar alguma coisa mais com a gente? Assim, o Marcos, teve um... porque como eu estou pelo celular, eu não estou conseguindo acompanhar tão bem o chat, mas apareceu aqui uma prévia de mensagem faz alguns minutos já, falando sobre a atuação das milícias. Eu acho que Sim, para a verdade. gente... Eu não sei se todo mundo que está acompanhando aqui o nosso bate-papo é do Rio de Janeiro, mas no jornalismo ambiental Rio de Janeiro, acho que o tema mais forte hoje é a atuação da milícia, o impacto ambiental que elas vêm causando. E hoje, por exemplo, uma das principais reportagens em todos os veículos do Rio de Janeiro foi o projeto da Câmara Municipal, autoria do Poder Executivo mesmo, da Prefeitura, para permitir, para autorizar os puxadinhos, as construções, e diante de uma cidade, não só numa cidade, né? Já são vários municípios, mas em especial aqui na capital, com ocupações em áreas de encosta, de preservação ambiental, e isso é um risco muito grande. Então, assim, eu sei que a gente está com tempo limitado, mas o que vem norteando muito o noticiário de respeito à área ambiental é realmente a atuação da milícia, e aí volta ao que a gente falou anteriormente também, acaba se confundindo um pouco com a cobertura policial, vira um jornalismo investigativo, e assim, eu particularmente gosto muito. Não gosto da situação que a gente vive, mas assim, é o que me dá, o que eu realmente tenho paixão de fazer, de me debruçar, de apurar e de me arriscar, inclusive. O que eu sinto mais saudade da rua é de fazer esse tipo de
falta de entrar em área assim, dominada pelo crime organizado e ver realmente o que está se passando por ali, o que está acontecendo, dá um friozinho na barriga, mas eu acho que é muito importante, assim, aproveitando a presença de vários especialistas, de pessoas que atuam no meio, a gente manter o nosso radar ligado para a atuação desses grupos criminosos e conscientizar as pessoas que se a população não jogar do nosso lado e denunciar, a gente realmente fica no escuro e aí o buraco vai ser bem mais embaixo. Cristiano, eu só espero que você não fale isso para sua mãe, senão, coitada, ela vai ficar desesperada de saber que você gosta desse tipo de matéria. Eu certamente, se fosse um filho meu, uma filha minha, eu ia ficar desesperado. Então, vamos deixar isso quieto entre nós aqui. Mas, enfim. Mas ela já teve a época dela também, já passou muito perrengue que eu, quando criança, lembro, inclusive. É mesmo? Tá, então tá certo. Então é DNA mesmo. Mas é isso, gente. Eu particularmente achei que foi ótimo. Quero agradecer muito a vocês aí, especialmente pela sinceridade, pela transparência, enfim, né, por vocês terem ficado à vontade aí até para fazer, vamos dizer assim, uma visão interna, né, os exemplos aí que o Emanuel contou e tal, e você também. Eu acho que é legal para a gente, né, que acaba que no final das contas uma grande parte da nossa plateia aqui são pessoas que estão no órgão ambiental ou que trabalham, né, nesse setor, né, que, como vocês falaram, né, não sou eu que estou dizendo, não, como vocês falaram hoje, está muito prejudicado, né? Mas se é que eu posso fazer aqui um apelo, né, para vocês que são da imprensa, que realmente vocês continuem acreditando que dentro dos órgãos públicos, né, não vou nem falar só dos órgãos ambientais, não, eu conheço mais os órgãos ambientais e eu sei que as pessoas que estão lá são apaixonadas pelo que fazem e são comprometidas, né, lógico que todo lugar tem exceção, que o que vocês puderem fazer, né, na hora que vocês estiverem reportando as mazelas da gestão ambiental, né, se vocês puderem, vamos dizer assim, resguardar um pouquinho que seja, né, do que realmente é o espírito de corpo, né, do pessoal que continua lá, né, que permanece depois das trocas de gestões. Então, foi nesse sentido, eu acho que foi bom também a gente ter tido esse bate-papo aqui, né, mas eu sei que vocês dois aí têm bastante vida de jornalismo pela frente aí e certamente vão ter boas experiências ainda na cobertura de matérias ambientais, quem sabe com gestores que possam dar mais transparência, né, e dar mais voz para os técnicos e para os analistas, né? Beleza? Então tá ótimo, gente. Pô, muito obrigado. Valeu mesmo, Manuel. Valeu, Cristiano. Obrigado, gente. Prazer enorme. Boa Valeu, prazer. Depois que eu colocar isso lá no meu canal no YouTube, eu aviso vocês, passo o link. Tá bom? À disposição para a próxima, hein? Oi? À disposição para a próxima. Que bom. Beleza. Vamos pensar. Falou, gente. Um abração. Boa noite a todos. Um abraço.